então agora eu tô gravando aqui só porque eu tinha prometido, para deixar bem claro o que tem que investir, tá? Esse aqui é o Dicas da Semana, e por isso que eu já dei todas as dicas ali antes, já gravei, né? Mas agora eu quero escrever mesmo exatamente o que tu tem que fazer, ou melhor, o que tu tem que fazer não, o que eu vou fazer, no caso. Então, se tu quiser, tu pode fazer igual, porque tô dando essas dicas, enfim, né? Uh, Olha, eu não sei nem como organizar direito isso aqui. Eu vou primeiro passar aqui nos jogos que eu não vou apostar em escanteio, tá? É o seguinte. Esse aqui do Bragantino Criciúma não vai ter o segundo jogo. Vou fazer um X. Então vou pôr em vermelho aqui. Desculpa se tá mal organizado ou não, mas eu faço assim. Bom, o jogo do Grêmio e CRB também não vai ter, então vou marcar um X. Qual mais que não vai ter? Tá, esse jogo não vão ter porque o jogo de ida já foi liquidado, tá? Então, o jogo que eu não vou apostar em escanteio, qual que é? O jogo da Ponte Preta, tá? Porque aqui eu até deixei o placar só para se localizar. Que a Ponte Preta ganhou o primeiro jogo e vai jogar agora em casa. Então esse eu não vou fazer nenhum investimento. Então eu vou fazer um X também. Na verdade, a única hipótese que eu talvez pudesse fazer um investimento se o Moto tivesse ganhando de 2-0. Tá? Mas isso provavelmente não vai acontecer. Mas existe a possibilidade. Só que eu só estou marcando um X aqui para ficar mais claro. Mas presta bem atenção, né? Vai que o jogo esteja no ar e o Moto faz 2-0 fora de casa contra a Ponte Preta. Bom, pode ser. Não estou dizendo que não. Só que eu vou marcar um X aqui para ter menos jogos, para tu conseguir fixar bem aqui o que tem que fazer. Vamos ver qual outro. Aqui, não, acho que a princípio não. É isso aqui, tá? Bom, esse então da Ponte Preta tá fora. Agora, o que eu vou passar aqui nos jogos que foi empate o primeiro jogo, empate com gols. Na verdade, até vou ver aqui, todos foram empate com gols, não teve nenhum 0-0. Então, a tática do 0-0 não serve aqui. Então, aqui, empate com gols. Por exemplo, o Inter, vou falar tudo que é a mesma coisa, tá? 2-2, tá? O jogo do Racing, também 2-2. O jogo do Palmeiras, o jogo do... que mais que tem? E o do Santos é o seguinte. Até vou fazer um parênteses aqui pro jogo do Palmeiras e do Santos, tá? Que é um pouco diferente. Olha, o jogo do Palmeiras e do Santos, eles são muito favoritos, tá? Mas eles já estão com o resultado na mão. Eu digo na mão porque o 0-0 é deles, tá? Então eles não têm que partir para cima para fazer o gol. Então, eu não vou começar apostando nesse jogo, tá? Deixa eu ver como é que eu posso marcar aqui. Bom, eu vou até apostar aqui, ó, só apostar em escanteios se Maringá fizer gol. Tá, Maringá. Bom, tá? E do Palmeiras, só pra ficar bonitinho. Tá, e do Palmeiras, a mesma coisa. Não vou investir em escanteio nesse jogo, mesmo eles jogando em casa e sendo muito superiores. Só apostar em escanteios. Ai. Se o Sampaio fizer gol. Sampaio fizer gol, tá? Então, dito isso, não se aposta escanteio. Se fizer 1-0 Palmeiras ou 0-0 até o final do jogo, não aposta escanteio, tá? É isso que eu vou fazer, melhor dizendo. Agora, o jogo do Inter e do Racing é um pouco diferente. Por quê? Porque esses times são mais parelhos, tá? O Inter não é tão superior como ao Atlético como o Palmeiras é ao Sampaio Correia. Isso não sou eu dizendo, são as odds da Bet365, tá? Então, nesse jogo ocorre a mesma coisa, tá? Eu também não vou apostar. Na verdade, vai ser o mesmo escrito que isso aqui, tá? Eu só vou apostar se o Atlético fizer gol ou se o Montevideo fizer gol. Mas eu só quero dar um parênteses que o quê? Que é mais provável que aconteça escanteio aqui, tá? Do que nesse daqui. Tá? Por isso eu só quis mostrar um pouco a diferença. Porque é muito mais provável que o time muito mais favorito tender a pressionar mais, né? Então, eu também vou pôr aqui só
apostar em escanteios se Atlético fizer gol. Eu digo fizer gol se sair na frente do placar, né? Só pra entender. E aqui, vou apostar em escanteios se Montevideo fizer gol, tá? Bom, então esse aqui vai ser assim. Que mais que eu vou... esse aqui, ó. Tipo o jogo aqui que foi 1-0 pro Cruzeiro, tá? Eu até vou enquadrar esse 1-0 pro São Paulo, melhor dizendo. Eu vou enquadrar esse 1-0 como se fosse o mesmo conceito do 2-1, tá? Por quê? Bom, porque o jogo vai ficar... a gente não vai apostar em escanteio igual, tá? Em primeiro lugar, eu só quero mostrar a diferença. Que se o Cruzeiro fizer 1-0, tá? O jogo vai para pênaltis. Então o jogo vai ficar morno, tá? Então a gente não vai, se ficar 1-0 Cruzeiro, a gente não vai fazer nenhum investimento. E cadê? E o jogo do Curitiba, se o Curitiba fizer 1-0, o Fortaleza vai ter que ir para cima, tá? Só que eu não gosto de investir em time que não é favorito jogando fora de casa, mesmo ele precisando do resultado, tá? Então, nenhuma das duas a gente vai fazer investimento. Caso, né, o time faça gol. Mas, e por que eu não faço investimento agora que o Curitiba tem que pressionar, né? Precisa do resultado? Bom, exatamente por isso. Porque vai que acontece o gol já em 5, 10 minutos. Eu erro toda a minha análise. Então, a minha análise é que o Curitiba precisa pressionar. Tá? Mas se fizer um gol no início, bom, não vai pressionar mais. Deve ter que ser o Fortaleza que vai pressionar. É o mesmo caso do Cruzeiro. Se o Cruzeiro fizer um gol no início, o jogo vai ficar morno. Tá? Por isso que eu não quero investir num negócio que fica à mercê da sorte, fica à mercê do gol no início. Daí acaba toda a minha análise. Agora, se o jogo tiver esse placar no segundo tempo, bom, aí sim. Se o Cruzeiro precisar do resultado, ou se o Curitiba precisar do resultado, o jogo tiver 0-0 ou 1-1, que seja, no segundo tempo, bom, aí sim que eu vou fazer um investimento, né? Ou se o time da visitante fizer gol, tá? Então eu vou só expliquei de novo, né? Vou anotar aqui o que eu vou escrever. Só apostar no segundo tempo se precisar do resultado ou se o time visitante fizer gol, tá? Simples assim. Aqui eu vou escrever a mesma coisa, tá? No jogo do Avaí do Figueirense, a mesma coisa. E no jogo do Goiás, a mesma coisa. Bom, e por último, o que sobrou? Esses dois jogos, que lembra que eu falei, esses aqui pode apostar no início do jogo que tanto o Corinthians como o Sport vão pressionar muito, tá? Eles vão ter que sair já desde o início do jogo, indo para cima, tendo que, em busca do resultado, tendo que pressionar, vão chutar a bola de tudo que é lugar, vão pressionar mesmo o time adversário. A única diferença é o seguinte, o Guarani, pro Corinthians, é um time muito pior, tá? Eu digo isso, novamente eu repito, por causa das odds da Bet365. Paga 1.25 pro Corinthians ganhar o jogo, tá? Já aqui o jogo do Sport paga 1.80 pro Sport ganhar o jogo. Mas, independente disso, os dois são favoritos, né, para ganhar o jogo e precisam de 2, 3 gols. Então, desde o início, eu vou investir em escanteio nele. E qual é a tática que eu uso? Aqui, ó. É chegar em 5 escanteios primeiro. E aqui, chegar em 5 escanteios primeiro. Tá? Outra coisa que eu poderia fazer, se tu não quiser fazer esse tipo de investimento, mas eu acho o melhor, é o seguinte: Guarani não chegará em 5 escanteios. Tá? Não chegará no total do jogo, tá? Tem uma diferença. Que o Corinthians apostar que o Corinthians chega em 5 primeiro, ou o Guarani não chega. E aqui é a mesma coisa. Chapecoense
Chapecoense não chegar em 5 escanteios. Tá? Bom, tudo isso aqui, se tu já está familiarizado com o método Ignore Bets, isso aqui é só uma das poucas estratégias que a gente usa. Eu não posso falar exatamente o que eu vou apostar agora, porque o jogo só abre, os mercados só abrem quando começa o jogo. Mas isso aqui é mais ou menos só para tu te orientar ou te planejar. Tá? Então, se tu for fazer investimento, eu aconselho tu se basear nisso, que é o que eu vou me basear. E se tu não for fazer investimento, tá conhecendo o método agora, fica de olho porque a tendência é acontecer isso aqui. Tá? E... Ah, não, faltou aqui o jogo do Real Madrid com a Juventus. Aqui é um detalhe bem importante, que é o seguinte. Na verdade, eu gosto muito do Real Madrid e Barcelona. Pelo seguinte, os dois times são muito bons, sempre são muito favoritos, só que o Barcelona faz muito pouco escanteio e o Real Madrid faz muito escanteio. Então a coisa que eu mais gosto é quando o Real Madrid leva o primeiro gol. Todo jogo que o Real Madrid sai perdendo de 1-0, eu aposto muita coisa no escanteio pro Real Madrid. Porque ele é um time que pressiona demais, tá sempre atacando, tá sempre finalizando, chutando a bola, cabeceando, enfim, pressiona. No final do jogo, então, é impressionante. Sempre dá 2, 3, 4 escanteios pro Real Madrid. E, por outro lado, o Barcelona também pressiona bastante, tem muita posse de bola, mas fica mais tocando ali em volta da área ou fora da área e acaba finalizando pouco. Então, por isso que é bom até clássico Real Madrid contra Barcelona, que as probabilidades são parecidas, assim, ou até quando é jogo no próprio estádio do Barcelona, investir em escanteios pro Real Madrid. Vale muito a pena fazer esse investimento. Bom, mas aqui então nesse jogo é a mesma coisa que o Cruzeiro e São Paulo, tá? Apesar de ser o Real Madrid. Eu não vou investir agora no início do jogo, vou esperar ali o intervalo, ou se a Juventus sair e fizer um gol. Tá, então é isso aí. Não está muito bem organizado, mas acho que dá para entender. Como eu já disse, as estratégias eu já ensinei, eu estou ensinando para alguns, mas é bem interessante tu observar que isso aqui é mais ou menos o cenário do jogo.